Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor André, tá? Vamos começar aqui uma aula para o Brazilian ICPC Summer School 2022, tá? Eu vou apresentar aqui os slides que eu preparei para vocês. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Lembrando que esses slides também já serão também compartilhados aí com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós teremos duas aulas comigo, né? De Segment Tree, tá? Então, essa daqui é a parte 1 da aula 1. Então, nós vamos ver Segment Tree básica, depois Segment Tree generalizações e truques, depois nós vamos ver Lazy Propagation na Segment Tree e, por fim, busca binária na Segment Tree. Esses são os tópicos da aula 1, tá? Eu sou o professor André Amaral de Souza, então eu não sei se todo mundo já me conhece, eu sou ex-maratonista, eu fui para a ICPC de 2013, também sou ex-olímpico, então antes de fazer maratona eu fazia OBI, cheguei aí para IOI 2012. Recentemente eu também estou trabalhando aí com a galera da maratona, então tanto com a galera da maratona quanto da UBI, então já fui Deputy Leader da IOI de 2019, também 2020 e 2021, mas foi online. Eu fui já Problem Setter na final brasileira de 2019 e 2020 também, tá? Eu sou formado em engenharia da computação pela Poli USP, foi por essa universidade que eu participei da ICPC, e atualmente eu sou professor de Olimpíada de Informática no Colégio Etapa, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa, vocês têm o meu contato, tá? Então esse daqui é o meu e-mail pessoal, que eu olho mais. Então, sintam-se à vontade aí de mandar qualquer ou dúvida ou qualquer coisa que vocês quiserem contato, podem entrar em contato comigo. Vamos lá. Antes da gente começar aí sobre Segment Tree, eu quero comentar algumas coisas. Primeiro, a importância desse tópico. Galera, Seg Tree, todo mundo já sabe, é um assunto considerado básico hoje em dia, né? Todo mundo tem que saber, só que ele é de extrema importância. Então, como assim? Eu já vi alunos que não dão a devida importância. Então, acha, já aprendi isso aí, já vi tal. Então, seja um pouco mais humilde, tente entender todos os tópicos a fundo, tá? Isso é importante. Por mais que você já tenha visto, reveja aqui com calma. Eu vou procurar sempre dar uma explicação por trás, eu não vou só jogar a matéria, vou tentar explicar o porquê, o motivo daquilo, né? O que levou aquilo dali. Claro que uma ideia ou outra sempre parece um pouco carteada, mas eu vou tentar fazer isso. E, claro, na aula 2 nós vamos chegar em tópicos um pouco mais avançados sobre SegTree. E assim, eu tenho certeza que por mais que você já tenha visto, muito provavelmente você não viu todos os problemas, então eu acho que essas duas aulas vão ser muito boas para todo mundo, mesmo que você já tenha visto alguma coisa de Seg. E se você também não viu, eu vou tentar passar um geralzão aí, desde o básico até algo mais avançado, tá? Por conta disso, eu quero mostrar aqui várias referências. Então, a primeira delas é o curso da ITMO, tá? Então, a ITMO é uma universidade russa aí que já ganhou diversas vezes o ICPC, tá? E lá no próprio Codeforces eles têm agora alguns cursos muito bons, tá? E eu recomendo muito que vocês assistam esse curso. Nesse curso, ele é gratuito. Eu acho, se não me engano, que o Codeforce estava até testando ter cursos na plataforma, e esse foi um dos primeiros. Ele é gratuito, mas você precisa clicar em Enroll. Então, quando você clicar aí nesse link, muito provavelmente você vai precisar clicar um Enroll em algum lugar da tela para ter acesso aos problemas e às explicações. Aqui a gente tem vários exercícios e eles são excelentes para treinar o básico de cada truque. Então, segue tree básica, lazy propagation, cada um desses tópicos aí dessa aula, lá vai ter vários exercícios. Os da aula 2 não são todos que tem lá, tá? Já adiantando. Eu também recomendo fortemente os outros cursos deles, então caso você não tenha visto isso, preste atenção, porque eles têm cursos de Joint Set Union,
que é o famoso Union Find aí também, né? Muito bom esse curso. Two Pointers Method, Binary Search, Suffix Array, tá? Então, recomendo que vocês façam. Outra referência foi o tutorial do CP Algorithms. Antigamente tinha a versão brasileira traduzida, né? Mas não sei porquê, acho que não está mais no ar, tá? Então eu só achei aí a versão em inglês. E cobre muitas técnicas, inclusive cobre Segment Tree 2D, que é algo que eu não vou falar aqui, tá? Eu não vou comentar nem na aula 1 nem na aula 2 sobre Segment Tree 2D. Então, quem tiver curiosidade, pode dar uma olhada no CP Algorithms. Tutorial de Persistent Segment Trees, do blog do Anudip. Esse foi um dos primeiros que eu vi sobre seg persistente, tá? E aí por isso que eu gosto aí desse blog. Então me inspirei um pouco nele também. Outro, A Simple Introduction to Segment Tree Bits. Então assim, Seg Tree é um assunto bem amplo, tem diversas técnicas e truques. Uma delas é esse Seg Tree Bits, que é um pouco mais recente aí do que os outros, mas já tem alguns anos. Só que a gente não vai cobrir esse truque aqui nessas aulas, porém fica de referência aí para quem quiser se aprofundar. Eu recomendo que você domine todos os tópicos primeiro, antes de ir para esse tutorial aí do Codeforce. Non-recursive implementation of range queries and modifications over array. Esse é um tutorial aí do Codeforce que mostra como implementar a seg de forma iterativa. Só que assim, eu acho a forma recursiva, que é o que eu vou mostrar na aula, bem fácil assim de pensar, e depois que você acostuma, você usa sempre o recursivo, mas vou deixar aqui de referência quem quiser uma versão interativa aí da seg. Mas assim, todos os problemas que eu vi até hoje de seg sempre passam com a versão recursiva. Um outro ponto que eu quero adicionar aqui é que, às vezes, por mais que você já domine um assunto, você vê ele de diversos pontos de vista, diversas implementações, por exemplo, é muito bom, porque faz você aprofundar aquele seu conhecimento. Então, eu gosto de falar, por exemplo, dar o exemplo de Lazy Propagation. Lazy Propagation, eu já vi muitos competidores que não entendem profundamente, mas sabe que funciona. Ah, é assim, eu sei que funciona assim e é isso. E aqui eu vou tentar explicar a fundo, né, por que o Lazy Propagation funciona. Então, quando você vê diversos pontos de vista, você pode sempre agregar um pouco mais o seu conhecimento. Então, por mais que você já tenha visto, vamos assistir de novo aí com atenção aí as aulas, tá? Bom, era isso. Bora então começar as aulas. Segment Tree básica. Então, primeiro problema que eu vou tratar aqui, que é o início, né? É um problema bem clássico, que é o RMQ, que é o problema Range Minimum Query. Eu vou tratar de mínimo, mas também, se você trocar por máximo, dá na mesma coisa. Então, vamos lá. O problema basicamente seria assim, ó, dado um vetor V com n valores inteiros, processe Q operações que podem ser de dois tipos. Então, cada uma dessas operações podem ser de dois tipos. Update e val. Dado um índice e um valor, eu quero que você altere o valor do índice i para val, tá? Para o valor dado. Quero que você altere. E carry in fim. Dado um intervalo, né, de in até fim, eu quero que você imprima o menor valor que esteja no intervalo de índices de in a fim. Ou seja, o mínimo entre os valores v de in mais 1, até v de fim. Tá? Por enquanto eu não vou falar aqui sobre limites, então não vou falar o limite do n por enquanto, tá? E também não se preocupe com detalhezinhos. Ah, o in vai ser menor ou igual a fim, é garantido? Não, vamos lidar sobre o problema primeiro e depois a gente vê qual complexidade a gente consegue resolver, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou tratar da solução inicial. A solução trivial, digamos assim, só fazer. Basta você implementar, né, o vetor V e mantê-lo atualizado. Então, nós vamos manter este vetor V atualizado, ou seja, com os valores que de fato estão naquele momento. Então vamos ver como a gente pode fazer isso. É simples, né? Quando chega uma operação update e val, você simplesmente vai lá no índice i do seu vetor e troca para val. Então, vd recebe val. Acabou. A complexidade dessa operação é O de 1 e é muito rápido. Beleza. Vamos ver agora o outro tipo de operação. Carry in fim.
carry in e fim, o que a gente pode fazer? Nós podemos percorrer o intervalo de in a fim no vetor e calcular o menor elemento. Então você passa, né, faz um for aí do in até o fim e você calcula quem é o menor elemento. Qual a complexidade? Na verdade, é o tamanho do intervalo. Só que como o tamanho do intervalo pode ser até n, né? Porque nós temos até n elementos, nós dizemos que esse tipo de operação é O de n. E assim, como nós temos um tipo de operação O de n e o outro O de 1, pode ser que todas as operações, né, na pior das hipóteses, sejam carries. Então, quando a gente vai analisar a complexidade final, nós temos que considerar a pior das hipóteses. Então, a pior das hipóteses para a complexidade seriam termos sempre carries. Então, a complexidade final fica O de Q vezes N, tá? Q vezes N, que não é muito bom, tá? Não é muito bom. Então, apesar que do update ser extremamente eficiente, então o update está muito rápido, né? Ele é O de 1. A carry ela é lenta demais, tá? Você tem que passar por todos os elementos do seu intervalo, e isso é lento. Então, vamos pensar como melhorar essa carry, tá? Como é que a gente pode melhorar essa carry? Então, vamos tentar agora fazer uma solução que vai nos direcionar a segment tree. Vamos lá. A princípio, nós queremos otimizar a carry. Seria muito bom se a gente conseguisse manter a resposta de todos os intervalos. Já pensou? Ó, o update ele é muito rápido porque você está mantendo todos os na ideia inicial, né? Você está mantendo todos os índices. Então, você vai no índice correspondente e altera ele, tá? Então, para a carry ser tão rápida quanto o update, significa que a gente já tem que a gente vai ter que manter a resposta de todos os intervalos, tá? Isso seria muito legal, porque quando chegasse uma carry, você já responderia ela em O de 1, que seria o ideal, o mais ideal possível. Só que quantos intervalos nós temos no total? Nós temos O de n quadrado intervalos. Então, são muitos intervalos. Então, assim, se você for manter a resposta de todos os intervalos, só em memória você já vai gastar O de n quadrado. A complexidade de memória é O de n quadrado. Então, fica inviável. Então, a gente não pode manter todos os intervalos. Tá? Então, essa seria uma ideia utópica aí para carry, né? Então, a gente não pode. Então, qual que é a grande sacada aqui, galera? Apesar de eu não conseguir manter todos os intervalos, eu vou manter a resposta de alguns intervalos. De poucos. Com poucos. A gente vai ver melhor aí na ideia. Mas eu vou manter alguns intervalos, tá? E qualquer intervalo que chegar, então, quando vier uma carry, ele vai te dar um intervalo qualquer. Com esses intervalos que eu estou mantendo, eu vou conseguir unir alguns desses intervalos que eu estou mantendo e vou compor qualquer intervalo que possa chegar aí na minha carry, tá? E a ideia é que eu consiga compor só com poucos também. Então, eu sei que é uma palavra que eu não estou definindo muito bem o que são poucos, tá? Mas é só para dar uma ideia geral para vocês. Como eu falei, eu vou tentar trazer um sentido aqui antes de só jogar. Então, a grande sacada da ideia da Segment Tree, né, o básico dela, é manter alguns intervalos e qualquer intervalo que chegue, você vai conseguir compor esse intervalo utilizando alguns dos que você está mantendo. Vamos ver um exemplo, e eu gosto de ser bem visual, vocês vão ver que vai dar para entender muito bem. Então, deixa eu explicar aqui o que esse desenho aqui, né, significa. Então, imagina que o nosso vetor, tá? Então, o vetor V lá do problema, imagina ele aqui, ó. Então, eu estou fazendo um exemplo com 8 elementos, então estou usando de 1 a 8, estou usando a convenção de começar do 1, tá? De 1 a 8, e aqui temos os valores, 9, 6, 8, 6, 11, 7, 9, 10. Beleza. E aí, eu vou manter quais intervalos? O que é manter o intervalo? É manter a resposta para aquele intervalo, tá? No caso, como nós estamos tratando do RMQ, Range Minimum Query, eu vou manter o mínimo daquele intervalo. Então, olha só que legal. Eu vou manter o mínimo do intervalo inteiro, do 1 ao 8. Eu vou manter o mínimo do 1 ao 4. Vou manter o mínimo do 5 ao 8. Vou manter o mínimo do 1 ao 2, do 3 ao 4, do 5 ao 6, do 8 ao 9, Desculpa, aqui tá errado. É do 7 ao 8, tá? Do 7 ao 8. Deixa eu, inclusive, já
corrigir aqui, do 7 a 8. Provavelmente vai estar errado em vários outros lugares também. O intervalo do 7 ao 8. Aqui, do 1 ao 1, 2 ao 2, 3 ao 3, 4 ao 4, 5 ao 5, 6 ao 6, 7 ao 7, 8 ao 8. Ou seja, esses daqui são os próprios valores, tá? Os próprios valores. Então, aqui seria o meu vetor V, e aqui são os intervalos que eu vou manter, tá? Eles formam uma árvore binária, como vocês podem ver, né? Então, eu já estou mantendo eles aqui, ó, como se fossem nós de uma árvore binária, tá? Mas, em essência, o que eu quero mostrar aqui é, se o meu vetor tem 8 elementos, eu vou manter 15 intervalos, e com isso eu vou conseguir responder as minhas carries bem mais rápido, tá? A gente vai ver mais rápido quanto. Então, como é que vai funcionar? Olha só. Imagina que chegue um update do índice 4 para trocar para o valor 2, tá? Update do índice 4 para trocar para o valor 2. Então, aqui, ó. Update 4, valor 2. Quero trocar, estava 6, né? Quero trocar para 2. Quais intervalos vão ser alterados? Tá? Então, quais intervalos eu preciso alterar o valor mínimo deles? Este intervalo, que é do 4 ao 4, este intervalo do 3 ao 4, este intervalo do 1 ao 4, este intervalo do 1 ao 8. Perceba, por exemplo, que o intervalo de 5 ao 8 não faz sentido ele alterar. Por quê? Porque eu estou alterando o índice 4. O índice 4 nem está no intervalo de 5 ao 8. Tá? Então, eu só preciso alterar 1, 2, 3, 4 intervalos. Tá? Eu só preciso alterar 4 intervalos, o que é um número relativamente baixo. E quando chega uma carry, então, por exemplo, imagina que após esse update, chega uma carry de 2 ao 7. Então, eu quero calcular o mínimo de 2 ao 7. De 2 ao 7, a gente está vendo aqui que o mínimo é 2. Né? Vamos ver como é que eu calculo isso. Então, olha só. A grande sacada, né, é o intervalo de 2 ao 7, ele pode ser composto, né, através destes 4 intervalos, ó, do 2 ao 2, unido com 3 ao 4, unido com 5 ao 6, unido com 7 ao 7. Então, se eu fizer a união destes 4 intervalos, eu consigo este meu intervalo de 2 ao 7. Tá? E 4 é pouco. Né? Se você comparar aqui, ó, 2 ao 7 tem também 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Se eu só precisar olhar para estes 4 valores, 4 é menor do que 6. Então, já estou no lucro aí, né? Já reduzi essa quantidade. Tá? Então, essa vai ser a essência da Segment Tree. Beleza? Vamos ver como que ela funciona em mais detalhes. Vamos ver para o caso geral. Então, ó, nós vamos construir uma árvore binária, tá? Então, aqui eu fiz para 1 a 8, né? Então, eu vou comentar para vocês como que a gente faria de 1 a n, para um n qualquer, tá? E a gente vai analisar todos os detalhes aí da seg. Primeiro, eu quero demonstrar para vocês que o número de intervalos que a gente vai ter que manter, ele não é muito, tá? Eu vou fazer uma estimativa aí. Então, vamos lá. Uma árvore binária completa. Então, o que é uma árvore binária? Uma árvore binária é quando cada um de seus nós tem ou 0 ou 2 filhos, tá? Então, nesse caso, esse daqui tem 2 filhos, esses daqui, ó, que são as folhas, tem 0 filhos, tá? Que são os nós da nossa árvore. Beleza. Então, uma árvore binária completa é quando ela tem uma cara bem, bem bonitinha assim, ó. Então, todo mundo, tipo, ela tem todas as folhas estão na mesma profundidade. Então, nesse exemplo aqui é uma árvore binária completa. Uma árvore binária completa com n folhas possui 2n-1 nós, e a altura log de n mais 1. Tá? Então, isso daqui é só você fazer uma continha que você chega nisso. Na verdade, a árvore binária completa, você só vai conseguir isso quando o seu n é um número potência de 2. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, nós temos o 8, uma potência de 2, né? 2 elevado a 3, 2 ao cubo. Nós temos 8 folhas, 15 nós, tá? Que é 2n-1, e altura 4.
o log de 2, o log aqui na base 2, né? Então, log de 8 vai ser 3, mais 1, 4. Então, nós temos a altura 4, 1, 2, 3, 4. Temos 15 nós, beleza? Tá. Porém, nem sempre nós vamos lidar com uma árvore binária completa. É só quando o n for potência de 2. Quando o n não for potência de 2, o que vai acontecer? Né? Então, deixa eu já mostrar o exemplo, depois eu volto para a continha aqui para vocês. Então, ó, olha, por exemplo, quando a gente fizer aqui o caso de 1 a 5. O 5 não é potência de 2. Então, ó, nós vamos ter este nó aqui, representando o intervalo inteiro, e aí este fio esquerdo, este fio direito, e vai indo, e a árvore vai ficar dessa forma. Ela não está completa. Pode ver que esta folha tem profundidade menor do que esta folha aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, com 5 elementos, nós vamos manter 9 intervalos. Então, qual que seria um limite bom para eu falar o número de intervalos, né, que eu vou manter, número de nós, digamos assim, para um n qualquer? Então, vamos lá. Suponha que o n não seja potência de 2. E vamos supor que 2 elevado a k seja a primeira potência de 2 maior do que o n. Portanto, o que acontece? A gente pode escrever que 2 elevado a k menos 1 é menor do que o n, que é menor do que 2 elevado a k. Beleza? O n está entre essas duas potências de 2. Assim, se você multiplicar todo mundo por 2, nós vamos chegar aqui, 2 elevado a k é menor do que 2n, que é menor que 2 elevado a k mais 1. O que a gente tira dessa equação e dessa? A gente pode tirar que entre o número n e 2n há uma potência de 2, tá? Que seria o 2 elevado a k. Então, o 2 elevado a k, necessariamente, ele é maior que o n, né, que a gente já supôs, e ele vai ter que ser menor do que 2n. Então, entre n e 2n tem uma potência de 2. Beleza? E a gente viu aqui, né, que um bom limite do número de nós para uma potência de 2 é o dobro. Então, se n é potência de 2, 2n é um bom limite aí para a gente falar do número de nós, do número de intervalos que a gente vai manter. Tá? É o dobro. Então, se entre n e 2n tem uma potência de 2, e para uma potência de 2 o limite seria o dobro, então um bom limite do número de nós para um n qualquer seria 4n, tá? Então, se você tem um n qualquer, tá? Então, por exemplo, aqui 5, você sabe que o número de nós necessariamente vai ser menor do que 4n, tá? E é um limite legal, porque 4n, né? Também é ordem n, tá? Eu sei que a constante 4 aí pode ser considerada alta, mas ainda assim é linear. Então, por isso que é comum você ver a galera usando 4 vezes max n como limite do número de nós. Então, eu não sei se vocês usam essa convenção aí, né, de declarar um max n, falando qual é o valor máximo aí do n. Então, sei lá, se o problema fala que o n vai de 1 até 10 à quinta, normalmente a gente declara um max n indo até 10 à quinta mais 10, e aí a nossa seg vai ter 4 vezes max n de limite, tá? Então, muita gente já viu isso daqui e nunca entendeu o porquê, o motivo. Então, aqui está a prova, tá, galera? Do porquê que você pode limitar aí o número de nós como 4 vezes max n, tá? Então, essa é a ideia aqui por trás, beleza? Então, olha só, no fundo, se a gente usar essa ideia, eu vou explicar um pouquinho melhor de como construir esses nós. O que eu estou querendo dizer é, você só vai manter, no máximo, 4 vezes n intervalos, tá? Então, lembra, a ideia inicial lá de melhorar a carry seria manter todos os intervalos, que é o de n quadrado. Não, a gente não está mantendo o de n quadrado, nós estamos mantendo, no máximo, 4n. E 4n ainda é nós estamos superestimando, tá? Bastante, assim. Pode ver que para 5, 4 vezes 5 dá 20, e nós temos apenas 9. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para você ver como o 4n está bem superestimado. Então, nós vamos manter um número linear de intervalos. Então, isso cabe na memória e vocês vão ver que vai ficar bem eficiente, beleza? Tá. Mas como é que eu posso construir aí esses intervalos? Como é que eu faço para construir esses intervalos? A ideia é o seguinte, ó. A raiz da sua árvore binária sempre vai conter o intervalo inteiro. Então, nesse caso aqui, ó, de 1 a n, de 1 a 5, né? No caso do 5. Então, sempre vai ser de 1 a n aqui e ela vai ser a raiz da sua
da sua árvore. Seria uma árvore de nós, né? Cada nó representa um intervalo que eu estou mantendo. E olha só, a ideia que a gente vai usar é o seguinte: se você tem um nó, vou chamar ele de pos, que vai de in até fim, tá? O filho esquerdo dele vai de in até m. Quem é m? M vai ser a metade do intervalo dele. Então vai ser in mais fim dividido por 2. E aqui, ó, estou dividindo por 2 de forma inteira, divisão inteira por 2, tá? Então, de fato, seria o piso de in mais fim, tá? Então, este intervalo vai de in a m e esse daqui vai de m mais 1 a fim. Tá? Fica com a outra parte. Então, por exemplo, ó, de 1 a 5, quanto que dá 1 mais 5? Dá 6. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, este intervalo vai de 1 a 3 e este vai de 4 a 5. Beleza. 1 a 3. Quanto que dá 1 mais 3? Dá 4. 4 dividido por 2, 2. Então, este vai de 1 a 2 e este de 3 a 3. Tá? E assim por diante. Beleza? Então, seria uma definição recursiva aí de como você gerar aí todos estes nós, tá bom? E a gente já demonstrou que você vai gerar no máximo 4 vezes n nós, então fica linear aí o número de nós. Beleza, mas como que a gente vai armazenar as informações de cada nó? Então, por exemplo, neste exemplo eu estou guardando o mínimo de cada nó, de cada intervalo, né? Então o mínimo aqui é 6, mínimo 6, 6, assim por diante. Onde é que eu vou armazenar? Como que eu vou armazenar? E aí está uma sacada legal também, que é o seguinte: se um nó está na posição pos, eu vou guardar o filho esquerdo dele na posição 2 vezes pos e o filho direito na posição 2 vezes pos mais 1. Tá? Por que isso? Eu vou mostrar visualmente primeiro e depois eu volto lá. Olha só, a ideia seria o seguinte: ó, eu vou guardar esse nó raiz no 1, ou seja, no índice 1 de um outro vetor. Então, uma coisa é o vetor V que a nossa seg está representando. Outra coisa é onde eu estou armazenando a minha seg, tá? Onde eu estou armazenando todos estes nós aqui. Então, eu vou armazenar num outro vetor chamado seg, e este nó eu vou armazenar no índice 1. Este filho que eu vou armazenar no 2. Este filho direito no 3 e assim por diante. E por que que isso é legal? Porque fica como se você tivesse, né, numerando aí por níveis. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Então, é como se você estivesse numerando aí nível por nível e tem essa regrinha aí. Se você está no pos, o filho esquerdo dele é 2 vezes pos e o filho direito é 2 vezes pos mais 1. Toma cuidado com isso, tá? Eu uso essa convenção, porém, como eu falei, eu gosto de começar na seg a raiz ser no índice 1. Porém, se você gosta de usar o 0, essa regrinha é um pouco diferente. Então, se você for usar a raiz no índice 0, você tem que usar 2 vezes pos mais 1 e 2 vezes pos mais 2, tá? Então, fica 2 vezes pos mais 1 e 2 vezes pos mais 2. Como eu começo do 1, fica 2 vezes pos mais 1. Beleza? Então, galera, olha só que legal. A gente vai manter os nossos, no máximo, 4n nós, né? Num outro vetor chamado seg. E cada intervalo aqui, ó, se você está num dado índice, sei lá, vai 6. O seu filho esquerdo está no 6 vezes 2, que dá 12. E o seu filho direito, 6 vezes 2 mais 1, que dá 13. Beleza? Então, essa regra é muito boa porque, além da gente conseguir meio que linearizar aí a nossa árvore, né? Porque a gente pegou a nossa árvore e está armazenando num vetor, a gente ainda tem uma regrinha muito fácil de comandar na árvore, tá? Então, se você está aqui no 6 e quer ir para o filho esquerdo, é só pegar o 6 e multiplicar por 2, beleza? E essa é uma regra muito, muito simples, muito útil, tá? De como andar na nossa árvore. Não é frequente, mas também você consegue, dado um filho, saber quem é o pai. Basta você dividir por 2, né? Então, 9. 9 dividido por 2, divisão inteira, vai dar 4. Então, 4 é o pai do 9 nessa árvore, beleza? Então, é uma forma muito legal aí de como representar todos estes nós. E aí, olha só, neste caso, galera, eu só estou armazenando o mínimo. Então, eu vou
basicamente precisar só de um vetor, uma única variável para cada um dos nós, beleza? Então vamos lá. Vamos aos detalhes. De acordo com a forma como a gente estruturou a SEG, fica simples realizar operações de forma recursiva. Então esse é o primeiro ponto aí que eu vou mostrar aí para vocês. Os códigos, em geral, os códigos na SEG são recursivos, né? Tem aquele blog lá que eu comentei que faz iterativo, para ficar aí de curiosidade para vocês, mas em geral a gente faz de forma recursiva, tá? Vocês vão ver, eu vou explicar melhor como fazer o update a carry de forma recursiva, tá? Mas é algo geral, e fica simples por isso, porque quando você está num nó, você sabe muito bem ir para o nó esquerdo e direito. Sempre a gente vai chamar cada função passando a raiz da árvore como parâmetro. Então a gente sempre vai começar, seja update, carry, qualquer coisa, a gente começa chamando nessa raiz aqui, e aí a gente vê, chama recursivamente para os filhos, tá? A gente vai ver aí com mais detalhes daqui a pouco. Em cada função recursiva, galera, você vai ter que ter em qual nó você está e o intervalo que esse nó representa, tá? Então, os parâmetros básicos de cada função recursiva vão ser int pos, int in, int fin. Então, vamos lá. Além dos parâmetros específicos de cada função. Então, por exemplo, o update tem o índice e o valor. Tá? A carry, nesse problema, vai ter o intervalo que ela quer, o mínimo. Beleza? Então, é isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu falei para vocês que a gente precisa manter o nó que a gente está. Beleza? Isso é comum. Porque você está andando na árvore. Então, você precisa saber qual nó você está. Beleza. Agora, o in e o fin que este nó representa tem meio que duas formas de você manter. Então, por exemplo, ó, o nó 6 ele vai do índice 5 ao índice 6. O nó 3 vai do índice 5 ao índice 8. Se isso é uma característica do nó, por que eu preciso passar para a função? Tem gente que não gosta de passar para a função como parâmetro e gosta de manter no nó. Então, uma forma de você fazer aqui seria você transformar cada variável aqui numa struct e manter o início e o fim de cada um desses nós, beleza? Tem gente que gosta de fazer dessa forma. E vocês vão ver que a gente vai usar essa ideia de usar struct mais para frente. Porém, especificamente sobre o in e o fim, eu não gosto de armazenar eles no nó. Por quê? Por conta do seguinte. Vamos pensar assim, em termos de memória, eficiência de memória. Se você colocar um in e o fim para cada um desses nós, neste caso aqui nós teremos 15 vezes duas variáveis a mais. Então vai gastar 30 variáveis a mais aí, só para armazenar o in e o fim de cada um desses intervalos nos próprios intervalos, tá? Se você não gosta muito de usar struct, você poderia também ter um outro vetor in e um outro vetor fin e ser correspondente, tá? Mas enfim. Agora, qual é o jeito que eu gosto? Eu gosto de passar na função. Por quê? Quando a gente passa na função e ela é recursiva, imagina que você está aqui neste nó e é uma função recursiva. Necessariamente você tem uma chamada recursiva para este nó, uma para este, uma para este, uma para este. Ou seja, para todos os seus ancestrais. E isso vai ficar lá na memória, tá? Se não me engano, fica na heap do próprio computador. E o que acontece, galera? Não, na heap não, desculpa, na stack. O que acontece? Se você está neste nó e você passou como parâmetro o in e o fin, né, então precisa entender bem de função recursiva para chegar nessa análise, significa que na memória da stack vai ter um in e o fin para esse nó, um in e o fin para esse, um in e o fin para esse, um in e o fin para esse. Então nós vamos ter 1, 2, 3, 4 vezes 2, né? Então nós vamos ter 8 variáveis. E aqui nós vamos ter 30. Tá? Então aqui é mais eficiente em termos de memória. Então por isso eu gosto sempre de passar o in e o fin nas minhas funções recursivas de SEG, tá? Por um argumento aí de memória. Então torna aí a memória um pouco mais eficiente. Detalhe, nós já vimos aí que, de acordo com nossas estimativas aqui, né, ó,
a altura da seg, ela fica odd log, né? Então, se então, se a gente quiser fazer uma análise de memória aqui para a seg inteira, para um dado n, nós vamos ter 4n vezes 2, então nós vamos ter 8n inteiros só para armazenar n fim, contra, se você quiser manter como parâmetro, você vai ter log vezes 2. Então, é 4n vezes 2 versus log vezes 2. E log vezes 2 é bem menor, tá? Então, por isso, eu sempre passo como parâmetro, beleza? Então, fica aí a análise. Então, por isso que eu deixo o nfim como parâmetro das próprias funções. Beleza. Então, é possível manter o intervalo de cada nó no próprio nó, criar uma struct para o nó. A ideia de criar uma struct para o nó, ela é boa, tá? Eu vou usar, inclusive, mais para frente, mas eu não coloco o in e o fim nessa struct, tá? O in e o fim eu sempre coloco na minha própria função. E uma outra coisa que é muito importante e eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: procure encontrar uma boa convenção para você. Convenção de tudo. Então, assim, você quer começar o nó 1, o nó raiz no 1 ou do 0? Você quer usar duas expôs mais 1 ou duas expôs mais 1, duas expôs mais 2? Todas essas convenções, escolha algo que seja legal para você, que você se acostume, e sempre use eles, inclusive os nomes. Então, para mim, pos e fim, eu sempre uso pos e fim. Pos, para mim, é o nó que eu tô, e fim é o início e o fim do intervalo que eu tô. Acabou, tá? Agora, talvez para você seja, sei lá, nó, NO, sei lá, start end, SE. Então, use as suas convenções e use sempre elas. Por quê? Eu já vi alguns alunos meus que em cada código mudava. Então, às vezes usava infim, às vezes usava SE, às vezes... Isso é muito ruim, porque quando você vai olhar um código que é seu, que você já está acostumado com as suas próprias convenções, você consegue pegar alguns erros, tá? Você consegue pegar alguns erros. Então, procure fazer diversos exercícios usando as mesmas convenções para que isso se torne cada vez mais automático. Por quê? Segment tree é algo básico. Então, se cair, você precisa conseguir implementar rápido. E para você implementar rápido, você tem que estar muito familiarizado com as suas próprias convenções, tá bom? E isso vai te trazer mais velocidade, tá? Por quê? Porque você vai errar menos. Então, você não vai ter que debugar, beleza? Então, vamos lá. Vamos para o código em si. Então, como eu disse, eu crio uma constint max n, para falar o máximo do n. Nesse caso, galera, de acordo com as complexidades que a gente ainda não analisou, o nosso max n aí vai dar no máximo 10 a quinta, 10 a sexta, que já é um valor muito bom. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, 10 a quinta mais 10, tá? Então, int seg 4 vezes max n, lembrando que esse seg aqui ele já vai guardar o próprio mínimo do nó, tá? Então, essa foi a minha convenção. Void update, por que void? O update ele só vai mudar, né, minha estrutura seg aqui. Então, por isso que ela é do tipo void. Int pos infim e deval. Então, pos infim, que é o que eu expliquei aqui para vocês, né? O nó que eu tô, o intervalo que eu tô, de fim, e deval, o índice que eu quero alterar e o novo valor que eu quero colocar. Beleza? Tá, qual que é a lógica aqui da nossa função? Lembrando, essa função recursiva vai ser chamada primeiro na raiz. Então, lá no intmain, quando você estiver resolvendo algum dado problema, você vai chamar ela na raiz, tá? E aí depois ela vai chamar recursivamente para os filhos. Então, vamos ver. O que ela vai fazer? Se o id for menor do que o in ou o id maior que fim, return. O que isso significa? Se o índice id estiver fora do intervalo de in e fim. Então, para ele estar fora, ele tem que estar ou antes do in ou depois do fim. Então, se o id for menor que in ou id maior que fim, return, porque não tem nada para fazer nesse nó, beleza? O índice id não está nesse nó, então ele não vai ser alterado. Acabou. Beleza. If in igual a fim, então, ó, se eu passei desse primeiro if é porque o meu índice id está no nó, está no intervalo do nó. Beleza? Está entre in e fim. Se o in é igual ao fim, que é igual ao id, então eu estou num nó folha. Eu necessariamente estou em algum desses nós aqui de baixo, tá? Porque o índice, o início e o fim deles é igual. Beleza?
Então, se eu estou num nó que é folha, eu vou lá e altero o valor do mínimo. Então, segue de pos recebe val, tá? Então, porque o mínimo, o próprio valor alterou e o mínimo passa a ser esse mesmo valor. E já dou um return aqui. Agora, se eu não cair nem nesse if, nem nesse if, se vir aqui, significa que eu estou num nó onde o índice ID está dentro do intervalo enfim, mas ele ainda não está na folha, nenhuma folha, tá? Então, eu vou chamar exclusivamente para os dois filhos. Então, eu calculo int m, que é o in mais fim sobre 2, tá? Que seria o meio do intervalo aqui, o meio do intervalo de in até fim. Int e, que é o índice do filho esquerdo, então, duas expôs, int d, duas expôs mais um, filho direito, e chamo recursivamente o update para o filho esquerdo. Então, update e, qual que é o intervalo do e? De in a m, e eu quero alterar o índice d para val. E update d, m mais um, fim, e d val. Então, o update no lado direito, o intervalo dele do m mais um até fim, índice d, valor val. Beleza? Galera, tem gente que não gosta de estruturar essa segue específica dessa forma aqui. Por quê? Um desses duas chamadas vai cair nesse if aqui, ó. Tá? Vai cair nesse if aqui. Por quê? Porque, olha só, o índice D, eu sei que ele está no de in até fim, mas é um único índice. Então, ou ele está na esquerda ou ele está na direita. Só em um dos dois. Então, tem gente que não coloca este if aqui, mas faz um if aqui, ó. Se o ID for menor ou igual a M, ele só chama esse update. Else chama esse outro update aqui. Então, é só uma outra forma de estruturar o mesmo código, tá, galera? Eu gosto de chamar para os dois filhos, não é sempre, né? Mas nesse caso aqui eu implementei assim. Eu chamo para os dois filhos, um dos dois filhos vai cair diretamente nesse if aqui e já vai dar logo o return, tá? Então vai ser só uma chamadinha recursiva bem, bem rápido, vai bater e já vai dar return, tá? E depois que eu faço a alteração dos dois filhos, aí vem uma parte muito importante do update, que é o merge. O que é isso? Eu já alterei um dos dois filhos, beleza? Quando eu volto, então, recursivamente, né? Quando eu volto aqui para este nó, pode ser que o meu valor de mínimo esteja errado, né? Porque ele foi alterado aí. Então, eu vou ter que recalcular o mínimo deste nó. Como que eu recalculo? Calculando dessa forma. O mínimo do nó pos vai ser mínimo entre o mínimo do nó esquerdo e o mínimo do nó direito. Beleza? Então, essa daqui, nesse caso, esse merge é bem simples. Nós vamos ver alguns exercícios onde o merge é mais difícil, tá? O que é esse merge? É você recalcular aí as informações do pos, dado que você já updatou as informações do nó esquerdo e do nó direito. Então, aqui, os detalhes. O vetor segue armazena o mínimo de cada nó, e como só precisamos do mínimo apenas um vetor, veremos adiante como implementar como uma struct, isso eu já tinha comentado. Estamos no nó pos, que representa o intervalo de linha fim, isso também já comentei, e queremos alterar o índice id para o valor val, beleza? Nós vamos alterar o índice id para o valor val e todos os nós necessários, tá, galera? Todos os nós necessários. Se o índice D estiver fora do intervalo de linha fim, então nada dali para baixo deve ser alterado. Então, quando cai nesse if aqui, não só esse nó pos, como todo mundo ali para baixo não precisa ser alterado, tá? Então, por isso que a gente já dá logo um return aqui, beleza? Se o índice estiver dentro e for uma folha, a gente altera o nó, e caso contrário, a gente chama para os dois filhos e depois a gente recalcula o valor, que é o merge. Tá? Então, aqui é basicamente a explicação desse código que eu já tinha falado aí para vocês. Beleza. Perceba o seguinte, galera. Em cada nível, nós só vamos visitar apenas um nó. Como assim? Professor, você faz o update aqui dos dois filhos. Como que você está visitando apenas um nó? Nessa ideia, foi aquilo que eu te falei, né? Aquilo que eu tinha comentado antes. Um desses dois necessariamente só vai cair aqui, vai ser um odd 1. Né? Vai entrar a chamada recursiva, vai cair aqui e já vai dar o return. Então, se a gente considerar, de fato, quem ele entrou de verdade, né, e passou dessa primeira linha, por exemplo, nós vamos chegar na análise de que cada nível, a sua função recursiva, o seu update, só vai para um dos lados, tá? Então, olha só.
deixa eu mostrar como é que seria o update nesse exemplo aqui, ó. Então, update i igual a 4, val igual a 2, tá? Então, eu estou alterando o índice 4 para o valor 2. Quando eu chego nesse nó aqui, que é a raiz, ele vê o índice 4 está no intervalo? Está. Ele é uma folha? Não. Então, chama para os dois filhos. Quando chama para esse filho aqui, ó, vai bater aqui e já vai retornar, porque o índice 4 não está lá. Então, a gente meio que, como isso daqui é só O de 1, a gente pode desconsiderar. Beleza? Então, ele entrou mesmo nesse filho esquerdo aqui. Mesma coisa, esse filho, esse nó aqui, ele vai chamar para os dois filhos. E o filho que vai entrar mesmo vai ser o filho direito, tá? Esse daqui só vai bater, vai dar um ó de 1, já vai voltar, beleza? Então, daqui veio para cá, daqui veio para cá, daqui veio para cá. Então, na verdade, ele só teve que entrar de fato mesmo, né, nestes 4 nós. E foi justamente estes 4 nós que ele teve que alterar. Quando que é a alteração? Ele altera este nó folha bem aqui, ó, bem aqui, porque estamos numa folha, e os outros nós ele altera no merge. Então, olha só, você chama recursivamente para cá, depois chama recursivamente para cá, para cá, para cá. Aí resolve esse, volta. Quando volta aqui, no merge deste nó, ele recalcula esse mínimo como? O mínimo entre 8 e 2, então dá 2. Aí ele termina e vem para cá. Aí recalcula o mínimo deste nó com o mínimo entre 6 e 2, dá 2. Aí termina e vem para cá. E recalcula o mínimo deste nó com o mínimo entre 2 e 7, que dá 2. E aí, por isso, estes nós aqui, esses três, a gente recalcula no merge. E esse daqui calcula na própria folha. Beleza? Então, olha só que legal. Como a gente só vai visitar um único nó em cada nível, então a complexidade do update é a própria altura da árvore. E no caso, a gente já demonstrou que a altura da árvore é no máximo O de log de n. Só um detalhe que eu não mostrei, né? Eu provei que era log de n para uma potência de 2, né? Uma potência de 2. Na verdade, era log de n mais 1. Só que como é complexidade, né? É O de log de n. Só que a gente falou que no caso geral, o n, se você pegar a próxima potência de 2 maior do que ele, vai ter uma altura maior do que ela, né? Maior ou igual. E então seria aquele 2 elevado a k, tá? Então, dado um n, 2 elevado a k seria a primeira potência de 2 maior do que o n. E assim, a gente sabe que o log de n, por exemplo, quando você dobra ele, né, você soma 1 aí do log. Então, o que acontece? Como a gente sabe que entre n e 2n tem uma potência de 2, e essa potência de 2, a altura dessa árvore é maior ou igual à altura da árvore do n, a gente também chega na conclusão de que a altura da árvore para um n qualquer também é O de log, tá? Então, seria aí uma forma melhor de visualizar por que é O de log para uma árvore qualquer, para um n qualquer, tá? Comparando com a solução inicial, então lembra a solução inicial lá que a gente falou, olha, basta só manter o vetor v? A gente piorou. Então, poxa, a gente fez tudo isso para piorar o update? Na verdade, galera, a gente piorou, só que a gente não piorou muito, tá? Então, por exemplo, pega aí n 10 a sexta. Para n igual a 10 a sexta, log de n vai dar em torno de 20. Então, a gente trocou um O de 1 por um O de 20. A gente piorou um pouco. Agora, a carry, vocês vão ver que a gente vai ter melhorado muito. A gente vai melhorar de O de n, que é o de 10 a sexta, para O de log, que é o de 20. Tá? Então, a gente vai melhorar muito. Então, vale a pena. Tá? A gente vai chegar nessa conclusão aí. Então, vamos agora ver como fica o código da carry. Então, int carry. Então, a carry ela vai responder um valor inteiro, né? Então, int carry. Int pos, in, fim, pq. O que é cada uma dessas coisas? Pos, o nó que eu estou na minha árvore. In, fim, o intervalo que este nó pos representa na minha árvore. Pq, o intervalo que eu quero calcular o mínimo. Então, na minha carry, o intervalo que chegou para mim foi o intervalo de P até aqui. Beleza? Então, vamos lá. Se o Q for menor do que o in, ou o P for maior do que o fim, return int max. O que é isso? Seria quando estes dois intervalos não têm intersecção.
Então, pegue os dois intervalos aí, in e fim, PQ. Como é que eu verifico se eles não têm intersecção? Então, se o Q for menor do que o IN, então para vocês talvez seja diferente aí, porque tá revertido, tem reflexão aí, mas ou se um intervalo está antes do outro, né, ou depois do outro. Então, se o Q for menor do que o IN, né, o final desse for menor do que o início desse, ou o início desse for maior que o final desse, então não tem intersecção, tá? São os dois únicos casos. Então, return int max. Por que eu estou retornando int max? Como a minha carry é de mínimo, eu não quero que este valor que eu vou retornar, eu não quero que ele influencie. Então, por isso eu vou retornar o maior valor que o inteiro suporta aí, que é o int max, beleza? Tá. Então, e agora? Se tem intersecção, o que a gente faz? Aí agora a gente precisa verificar se este intervalo de linha fim está inteiramente no intervalo PQ. Por quê? Qual que é a ideia, galera? Lembra que eu falei que a gente está mantendo todos esses nós, cada um com o seu determinado intervalo, para que quando chegue um intervalo qualquer de PQ, a gente vai combinar, a gente vai fazer a união de alguns dos intervalos que a gente está mantendo e vai chegar exatamente no intervalo PQ que a gente quer, beleza? Então, se o intervalo que eu estou agora estiver inteiramente contido no PQ, ele é um dos intervalos que eu vou pegar, tá? Então, se o intervalo de in e afim estiver inteiramente contido no intervalo de PQ, eu pego ele. Toma muito cuidado com essa linha, galera. Eu já vi muito aluno errar aqui. Então, como é que eu verifico se o intervalo de in e afim está dentro do intervalo PQ? Não é o contrário, tá? Muita gente às vezes confunde, pensa que tem que verificar o PQ dentro do in e fim. Não. O PQ, intervalo PQ, a gente vai usar alguns nós para fazer a união e chegar nele. Então, o intervalo de in e fim tem que estar inteiramente contido no intervalo PQ. Beleza? E uma forma que eu gosto muito de fazer, que fica visual, se eu quero que o in e fim esteja completamente dentro de PQ, eu vou usar exatamente essa condição aqui, ó. P menor ou igual a in e fim menor ou igual a Q. Porque, olha só, visualmente você tem in e fim dentro de PQ. Olha só que legal. Então, visualmente você bate o olho e consegue verificar se está certo, tá? E como eu falei, se você codar do mesmo jeito, com as mesmas convenções sempre, você não vai errar mais esse detalhezinho. E tome cuidado, você que nunca codou uma SEG e vai treinar agora, esse é um ponto importante que eu já vi muitos alunos errando. E às vezes, alunos até avançados, né? Às vezes esquece, vai fazer de alguma outra forma e acaba errando. Então, por isso que eu desenvolvi essa forma mais visual de ver, né? In e fim está dentro, PQ está fora. Então, P tem que ser menor ou igual a in e o fim tem que ser menor ou igual a Q. Beleza? Se isso acontecer, galera, então esse é um dos intervalos que a gente vai usar para compor o intervalo PQ. Então a gente faz return segue de poço. A gente retorna este mínimo ali, tá? Agora, se não caiu nenhum desses ifs, é porque tem intersecção, mas não está inteiramente contido. Então, esse nó tem uma intersecçãozinha ali dentro, mas ele ainda tem alguns valores a mais ali, que a gente não quer. Então, eu não posso pegar ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha carry para cada um dos filhos. Então, calculo m, int m recebe in mais φ sobre 2, que é o meio do intervalo. Int e recebe 2 vezes pos, que é o filho esquerdo. D, 2 vezes pos mais 1, filho direito. E eu vou retornar o mínimo dos valores que as carries nos meus filhos retornar. Então, mínimo entre carry de e, in, m, pq e carry d, m mais 1, fim, pq. Então, filho esquerdo vai do in até o m e o intervalo que eu quero é pq, eu não mudo. O filho direito, o intervalo dele vai do m mais 1 até o fim e o intervalo dele vai do p ao q, eu não mudo. Cada um dessas carries vai me retornar um valor, eu vou pegar o mínimo entre esses dois valores e retornar. Tá? Então, essa é a ideia aí da carry. Tá? Então, aqui eu estou basicamente explicando aqui o que eu acabei de fazer, né? Mostrei lá no código. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei. Beleza. Aqui então esse cuidado que eu falei. E tá. Então, caso contrário, a gente chama para os filhos e pega o mínimo. Tá, mas e a complexidade, né? E a complexidade dessa carry?
Para a gente analisar a complexidade, galera, a grande observação chave aqui é você perceber que de cada nível nós só vamos utilizar no máximo 2 nós, tá? No máximo 2 nós. Por que isso? Olha só, quando eu percebo que um nó está inteiramente contido no meu intervalo da SEG, eu uso ele. Eu não desço mais, não pego nenhum filho dele. Então vamos ver um exemplo. Ó. Imagina aqui, ó, carry de in igual a 2 e fim igual a 7. Então, de 2 a 7, quero pegar o mínimo aí entre todos esses valores. No caso, seria o 2. Os nós que eu vou pegar vão ser de 2 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, de 7 a 7. Tá? Então, a princípio, esses são os nós que eu quero pegar. Então, perceba que o 3 a 3 está dentro, mas existe um outro nó que contém mais filhos, né? mais valores ali dentro. Então, como esses dois filhos estão inteiramente contidos, ele também está inteiramente contido. Então, eu pego ele e não entro mais. Tá? Então, no máximo, em cada nível, você vai pegar no máximo 2 nós. Para você verificar isso, né, você tem que ver que o intervalo aqui ele é contínuo, tá? O intervalo é contínuo. E o máximo que eu digo seria você pegar um cara aqui e um primo dele, digamos assim, né? Tipo esse cara e esse cara. Alguém assim. Agora, acho que é mais fácil de ver que você nunca vai pegar 3 nós, 3 ou mais nós no mesmo nível, tá? E aí, então, dá no máximo 2. Então, portanto, a sua carry está usando no máximo 2 vezes log nós, tá? E por isso a complexidade fica odd log, beleza? Portanto, a complexidade da carry fica odd log, porque para cada nível você usa no máximo 2 nós, e a gente tem no máximo log nós, né? Então fica odd log, e aí a complexidade final ficou odd q vezes log. Só um detalhe, deixa eu mostrar como a carry roda nessa árvore. Então, 2 a 7. 2 a 7 nesse nó tem intersecção? Tem. Está inteiramente contido? 1 a 8 está extremamente contido no 2 a 7? Não. Então vai chamar para os dois filhos. Tá? Vai chamar para os dois filhos. Vamos ver para eles. 1 a 4 tem intersecção com 2 a 7? Tem. 1 a 4 está inteiramente contido no 2 a 7? Não. Então vai chamar para os dois filhos. Então vem aqui. 1 a 2. 1 a 2 tem intersecção com 2 a 7? Tem. 1 a 2 está inteiramente contido? Não. Então chama para os dois filhos. 1 a 1. 1 a 1 tem intersecção com 2 a 7? Não. Então volta para cá e aí vai chamar para esse filho recursivamente. Aí nesse filho vai ver que tem intersecção e está inteiramente contido, então vai retornar 6. Então vai retornar 6 para esse daqui, e esse daqui vai retornar 6 para esse. Aí esse daqui vai continuar a chamada recursiva para o filho direito. Então quando ele chamar aqui para o filho direito, esse daqui vai ver 3 a 4 tem intersecção com 2 a 7? Tem. 3 a 4 está inteiramente contido no 2 a 7? Está. Então vai retornar o 2. Então esse retorna 2 para cá, este daqui vai pegar o 6 que veio daqui e o 2 que veio daqui, vai calcular o mínimo e vai retornar 2 para cá. Beleza? Vai retornar 2 para cá. Aí esse daqui vai chamar justamente para esse filho. 5 a 8 tem intersecção com 2 a 7? Tem. 5 a 8 está inteiramente contido? Não. Então chama para os dois filhos. Aí vai ser meio que análogo, né? Então esse daqui vai estar inteiramente contido, então vai retornar 7 para cá. Esse daqui vai chamar para cá, vai vir 9, para cá vai vir o max, porque está fora. Aí o mínimo entre 9 e o int max vai dar 9. 9 e 7, o mínimo dá 7, retorna 7. Esse daqui 2 e 7, o mínimo dá 2 e ele retorna 2. Tá? Então é assim, essa é a lógica de como implementar aí, como funciona a carry de forma recursiva aí na nossa árvore. Beleza? É um pouquinho mais diferente aí do que o update. Beleza, então a gente estava comentando que para cada nível a carry vai utilizar no máximo 2 nós, portanto a complexidade vai ficar odd log, tá? E olha só, com essa ideia da SEG, o nosso update ele era odd 1, ele era odd 1 naquela solução trivial e ficou odd log. Então a gente piorou um pouquinho. Agora a carry, ela era odd n e passou a ser odd log. Então a gente melhorou muito, tá? Então uma delas a gente piorou um pouquinho e a outra a gente melhorou muito, tá? Então por isso a gente prefere, né, essa ideia. Então, essa ideia ela é melhor porque agora tanto a carry quanto o update ela é odd log.
Então, a complexidade final fica O de Q vezes log de N. Um cuidado que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, esse log, galera, ele tem algumas constantes aí no meio. Então, assim, como eu falei, né, às vezes a quantidade de nós pode ir até 4 vezes N, tá? A carry, dependendo aí do formato aí da carry específico, pode ser 2 nós, digamos, no máximo 2 nós por nível, seria 12 vezes log. Então, tem algumas constantes aí embutidas. Então, é odd log? É, mas não é um odd log tão liso quanto o odd log de uma BIT, por exemplo. Tá? Então, é um odd log um pouquinho pesado. Então, toma cuidado com isso, tá? Ela tem uma constante aí atrelada aí à própria seg, tá? Mas assim, a maioria dos problemas aí pode usar sem nenhum problema. Então, a gente tinha uma ideia que era de Q vezes N, a gente passou agora para uma ideia Q vezes log de N, tá? Que é muito melhor. Então, essa ideia é bem superior à outra. Um bom problema para você começar aí é esse problema Segment Tree for the Minimum, tá? Ele é basicamente a aplicação direta do que a gente comentou aqui, tá? Ele é o próprio RMQ, tá? Porém, ele tem um detalhezinho importante que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte: neste problema, o vetor V de valores já vem preenchido. Então, antes de ter qualquer operação, já tem alguns valores lá, tá? Como é que a gente pode tratar isso, tá? Porque assim, se você só declara o vetor seg lá globalmente, ele já vem todo zerado. Então é como se todo mundo tivesse zerado. Então como que a gente faz para, no início, construir uma seg que represente este vetor V? Tá? Então, isso é um detalhe importante que eu gosto de falar para vocês. Deixa eu voltar aqui no slide. Essa é a nossa seg, e esse é o vetor que a seg representa. Nem sempre você precisa manter esse vetor V, tá? Porque ele, querendo ou não, já está aí contido na própria seg, tá? Mas tem alguns problemas que é bom você manter a seg e o próprio vetor V, beleza? Mas essa é a seg e este é o vetor que a seg representa. Então, por exemplo, já está pré-preenchido aqui com alguns valores. Como é que a gente constrói essa seg inicialmente? Aí tem duas formas de lidar. Vamos lá. Primeira forma, para cada valor inicial do vetor, você faz um update na seg. Lembra que o update ele altera justamente o índice, coloca um valor lá? Pronto. Então você usa o update para cada um dos seus valores. Então, lá na main, quando você lê o seu vetor inicial, você já vai fazendo updates na sua seg, acabou. Essa é uma forma legal de tratar isso. Isso funciona bem neste caso, porque o update do problema ele consegue fazer exatamente o que a gente deseja, que é alterar um valor aqui. Mas isso nem sempre é verdade, tá? Então vão ter problemas que vocês vão encarar aí não sei se na lista tem, mas vão ter alguns exercícios que às vezes o update que você precisa não é exatamente o update do problema. E aí, como que você resolve isso, tá? E por isso que é legal de saber essa segunda solução. A segunda solução, galera, é construir uma função, você vai implementar uma função só para construir sua seg inicial. E a gente costuma chamar essa função de build, tá? Build. Ela está construindo inicialmente a sua seg. Então, no início a gente vai ler os valores iniciais, vai salvar no vetor V, e depois a gente vai dar um build, vai chamar o build no nó raiz. Então, sei lá, build 1 de 1 a n. Por que 1? Porque é o índice do nó da raiz. 1 a n seria o intervalo que essa seg está representando. E aí o build vai funcionar assim, ó. Void, porque ele só vai construir a nossa seg inicial. Build, intipose inifin, qual é o nó que eu estou construindo, o intervalo desse nó. Se o início for igual ao fim, significa que eu estou numa raiz, ou numa folha. Se eu estou numa folha, seg de pose recebe v de in. Então, simplesmente eu copio o valor de lá para cá, beleza? Tá, por quê? Porque só tem um único valor, então ele é o próprio mínimo. Beleza. E já deu return. Agora, se não, int m recebe in mais φ sobre 2, int e recebe 2 vezes pos, e d 2 vezes pos mais 1, e aí eu dou um build tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, build e in m, build d, m mais 1, fim. Tá?
E aí aqui significa que eu fui lá, construí a seg para a esquerda, voltei, construí a seg para a direita e voltei. Aí agora eu preciso calcular o valor desse nó. E aqui, como é que eu calculo o valor de um nó quando eu já tenho os dois filhos dele já calculados? Eu faço um merge. Então aqui, ó, eu chamo um merge. Então seg de post recebe mínimo de seg de E, seg de D, tá? Que seria o nosso merge aí dessa seg simples, beleza? E é isso, galera. Então, nós vimos aqui o básico de Segment Tree, né? Como resolver o problema do RMQ usando o Segment Tree, e nós discutimos aí todos os detalhes, inclusive de implementação, tá? Espero que quem nunca viu o Segment Tree tenha dado para entender bem aí, e é isso, tá? Eu coloquei aqui 3 probleminhas para vocês resolverem. Então, Segment Tree for the Minimum, que é o que a gente comentou, KGSS e Number of Minimums on a Segment, tá? Então, façam esses 3 problemas para vocês treinarem a Segment Tree básica, e eu vou finalizar esse vídeo como essa parte e vou gravar outros vídeos para cada uma das partes da aula, tá? Lembrando que naquele curso lá da Itmo, que eu coloquei o link, ele é muito bom e tem muitos problemas básicos. Então, quem quiser treinar mais, pega lá o curso, por exemplo, esse Segment Tree for the Minimum e o Number of Minimums on a Segment, ambos são de lá. Você pode fazer os outros. É que, se você fizer esses 3, eu acho que você já vai conseguir ter uma boa ideia aí de como trabalhar com Segment Tree básica, tá? Que é o que a gente precisa para os próximos. Então, é isso. Vou finalizar por aqui. Então, vamos lá. Então, até mais no próximo tópico. Tchau, tchau, galera.